Então, oficialmente, boa noite a todos, a todas, mamães, bebês, papais e quem mais estiver aí nos assistindo. Eu não sei se todo mundo aqui está no outro grupo, né? Inicialmente a gente fez um grupo. Se vocês quiserem ligar a câmera, porque eu estou vendo tudo assim, tudo fechado. Imagina, a pessoa está falando para o preto, né? Não tem problema se estiver de bob, não tem problema se estiver de pijama, tá tudo certo. Obrigada, Cássia. Obrigada, porque pelo menos eu falo com gente, né? Eu consigo ver pessoas. Não tem graça ficar falando para a câmera escura aqui. Quem se sentir à vontade, por favor, liga a câmera, tá? Então, nem sei se todo mundo está aqui no outro grupo, né? O outro grupo é um grupo que foi o início desse trabalho de encontros, tira dúvidas. Para quem está vindo a primeira vez, que eu sei que a Nara está, organiza, me ajuda a organizar as informações, né? E eu vou aqui, ele reúne temas afins para a gente poder otimizar a nossa conversa. Agora o pessoal resolveu todo mundo entrar. Então, gente, eu queria combinar o seguinte: eu estou com uma ideia de fazer esse grupo um pouquinho diferente do outro. O outro grupo costuma ficar fechado a maioria do tempo, né? O Rodrigo abre uma semana antes, vocês trocam as informações, colocam as dúvidas ali, e depois que a gente tem esse encontro, o Rodrigo tem fechado o grupo. Este daqui, eu estou com ideia de mantê-lo aberto, mas eu não sei como vai funcionar, porque eu deixar aberto e não estar com vocês, porque às vezes vocês estão trocando alguma informação, e a informação não necessariamente segue aquilo que nutricionalmente está correto, biologicamente está correto, se são coisas mais genéricas de comportamento, enfim. Então, eu preciso estar junto de vocês para ajudar na troca. Então, eu estou pensando como é que eu vou fazer, se uma vez por semana eu vou conseguir entrar para ler e tudo mais, para dar um auxílio para vocês. Eu vou tentar fazer essa experiência de deixar o grupo aberto, só que está ali dando sempre uma espiadinha para ver se o contexto está ficando de acordo. Para quem acabou de chegar, eu pedi para, se possível, abrirem as câmeras para eu poder ver rostinhos. Acho que hoje eu estou meio carente. Obrigada, Ingrid. Amanhã eu vou te ver, né, Ingrid? Você e a Neném. Então, tá bom. Ó, eu queria colocar pedir algo para vocês. Quando vocês tiverem dúvida muito específica do neném de vocês, quem já está com neném, né? Quem está grávida ainda não. Eu vou pedir que vocês me chamem no privado, porque às vezes não, eu não vou estar com o prontuário, eu não vou lembrar da idade, que até pode dizer, meu neném tem 2 anos e meio, mas eu não tenho contexto, eu não estou olhando a curva de crescimento, eu não estou vendo os detalhes da criança. Fica muito mais difícil para mim responder uma pergunta muito específica do bebê, tá? Então, se for uma dúvida muito específica, se for assim de senso comum, que vai ser uma coisa geral, ajudar o contexto, beleza, a gente conversa. Se for algo muito, muito, muito específico da criança, aí eu peço que me chame manda no e-mail ali, porque aí eu tenho condição de pegar o prontuário, olhar para poder responder. Queria combinar desse jeito, tá? Queria também combinar que, de novo, como eu não sei como a dinâmica vai funcionar, eu estou com a ideia de fazer o seguinte: a gente sempre trocar mensagens por texto. A gente combinar que a gente não vai usar áudio, tá? Vamos usar texto. E aí eu vou pedir a licença para, eventualmente, eu usar áudio, quando eu vir que a explicação vai ficar muito mais compreensível se eu falar e exemplificar do que ficar escrevendo. Então, eu queria fazer esse combinado com vocês, porque áudio é uma coisa mais complicada, nem sempre eu tenho disponibilidade para ouvir áudio, o texto fica mais fácil, e no texto a gente é mais objetivo, tá?
Então, eu queria fazer esse combinado. A gente só troca mensagens aqui por texto, e se precisar de usar áudio, aí eu pego a licença nutricional, assim como nutricionista, para mandar um áudio para esclarecer, mas só se for necessário. Eu também vou tentar permanecer no texto. Combinado? Deixa eu ver se... Rodrigo, se você lembrar de alguma coisa que a gente conversou aí, você me dá um alôzinho, por favor. Então, eu queria começar, embora o Rodrigo tenha feito um roteiro ali, ele tenha organizado, eu queria começar não pelo que ele colocou aqui, mas eu vou começar a falar do suplemento de ferro, que é algo que todos os nenéns estão tomando, todas as crianças, sejam pequenininhas, sejam um pouco maiores, porque eu vi que vocês conversaram sobre manchar os dentinhos do neném, tá? Então, se vocês olharem, especialmente para quem está no Brasil, a Érica, por exemplo, que não tem a prescrição do Brasil, quem está fora, né? Eu não faço a prescrição que nem eu faço quando está aqui no Brasil, e normalmente quem está fora compra pronto. Mas quem está aqui no Brasil, se vocês olharem a prescrição, eu sempre coloco lá, tomar o ferro durante o almoço, porque o ferro mancha o dentinho da criança, tá? E aí eu vi que vocês falaram, eu termino de comer, escovo os dentes, mesmo que sem creme dental. Todas essas técnicas podem funcionar, mas quando a gente dá durante a comida, a própria criança vai engolindo a saliva, vai engolindo o alimento, e aquilo, de alguma forma, vai, entre aspas, empurrando, limpando os dentinhos. E aí, depois que come, faz a higiene dos dentinhos, tá? Então, eu vi que vocês trocaram algumas informações acerca, aqui, deixa eu voltar, do suplemento de ferro. Foi até a Vera, que não mora aqui no Brasil, que trouxe, né? Que os dentinhos do neném estavam ficando mais escuros. Aqui no Brasil, a gente tem, por sorte no nosso país, a gente tem muitos suplementos de ferro em gotas. Fora do Brasil, é mais difícil de achar. E aqui no Brasil, de todos eles, a gente tem, acho que uns 6 produtos no mercado, até mais, assim, mas 6 que são bem conhecidos. Só um deles, na bula, promete que não mancha os dentes, que é o Noripurum. Eu vou falar as marcas aqui, por quê? Porque Noripurum, Neutrofer, Ultrafer, todos eles têm parabeno. E eu tenho evitado, eu tenho procurado não mais escolher, isso é uma revisão que eu fiz das bulas relativamente recente, e eu tenho procurado não mais prescrever esses 3, justamente pela presença de parabeno. Então, o Noripurum, que é um que promete não manchar os dentes, eu não tenho recomendado, justamente pela presença de parabeno. Parabeno é um conservante que tem aí se mostrado não muito positivo na saúde. Parabeno tem em shampoo, tem em várias coisas, e tem também em medicamentos, tá? Se for comprar pronto, aí a gente tem o Dexfer e o Mirafer, com a dificuldade da dosagem por gota. Quando é um desses dois, o volume de ferro presente por gota é muito alto. E quando eu estou no comecinho do uso do ferro, ali 6, 7 meses, alguns bebês 3 meses, se eu vou aumentar uma gota, eu aumento uma dose muito alta, dependendo do peso da criança. Tá? O que eu tenho feito é prescrito, aqui então, para quem está no Brasil, tenho dado agora mais preferência pela prescrição, e aí eu coloco o que a gente chama de ferro taste free, que é livre de sabor. Porque ferro, os suplementos de ferro, se vocês já tomaram em gota, ele tem gosto, parece que está lambendo um prego mesmo, tem gosto de ferrugem. Eu não sei, eu nunca lambi ferrugem, mas eu já senti cheiro de ferrugem. Então, o gosto é o sabor do cheiro. E quando a gente manipula, a gente consegue pedir para a farmácia fazer isso que a gente chama de taste free, sem sabor, e aí ficar um pouco mais palatável, tá? Esse ferro também pode manchar os dentinhos, mas a maioria das mães tem dito assim que está tranquilo em relação a isso.
eu ver se alguém escreveu aqui no chat. Existem casos em que o ferro não é indicado ou até mesmo contraindicado? Não, Ingrid. O ferro é assim, é um elemento que ele é recomendado aqui no Brasil. Vou falar sempre no Brasil, porque as pessoas que estão fora do Brasil, tem gente que eu atendo que é de vários outros países, mas a recomendação aqui no Brasil é de uso de ferro até os 2 anos de vida. Isso não quer dizer, gente, que depois que fez 2 anos não tem mais recomendação de usar ferro. Tem recomendação, e para quem tem filhos de mais de 2 anos, aqui passa comigo, percebe que eu mantenho o uso do ferro. Porque nessa idade que a gente chama de pré-escolar, que vai aí dos 2 aos 6 anos, a demanda é muito alta. Então, eu, pelo menos, costumo manter o suplemento de ferro, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui, porque senão eu vou me perder. E aí, está perguntando se tem contraindicação. Não tem contraindicação para bebês saudáveis. Estamos pensando em crianças que não têm nenhum tipo de doença, e doença metabólica, doenças outras muito fora da caixa, né? Não uma gripe, não, nada disso. Então, para crianças que nasceram saudáveis, que têm eventualmente uma coliquinha, a alergia à proteína do leite de vaca, que pode acontecer a alguns bebês, mesmo mamando só no peito, para mamães que consomem laticínios, não tem contraindicação, tá? Deixa eu ver aí, não indicado ou contraindicado? Então, não tem, tá? Mesmo assim, quando tem traço talassêmico, que às vezes o pai ou a mãe tem, que é uma alteração na formação da globina, onde a gente carrega o ferro, é a hemoglobina, ainda assim não tem contraindicação, mas, de novo, aqui a gente está falando da maioria de bebezinhos saudáveis. Se tiver alguma doença específica, não sei se é a pergunta da Ingrid, se tem alguma doença específica envolvida, e também, pegando um pouco da sua pergunta, Ingrid, o que acontece é que no passado, até hoje, a gente vê prescrição de sulfato ferroso. O sulfato ferroso não é a melhor forma farmacêutica para administrar o ferro. Ele pode dar constipação, ele pode dar diarreia, ele pode dar irritação no estômago. Então, se vocês virem, eu sempre prescrevo ferro quelado, e se for um desses usos, desses elementos que eu citei, né, o Dexfer, Mirafer e esses outros 3, que inclusive eu não tenho prescrito mais, eles são ferros quelados também, tá? Respondi, Ingrid? Tá. Aí a Luciana, ouvi dizer que mais manipulados não são confiáveis, ouvi da pediatra. Então, Luciana, o que a gente tem que fazer quando a gente manipula um suplemento? Inclusive medicamento, né? As farmácias de manipulação podem fazer desde vitaminas, minerais, nutracêuticos, até remédio mesmo. A gente precisa confiar muito na farmácia, porque sim, já aconteceu comigo algumas vezes, mas uma vez ficou muito assim, escancarado, né? Eu estava dando vitamina B12 para um homem, e assim, ele veio, acho que uns 6 meses tomando aquela vitamina, e a gente se viu umas 2 vezes no caminho, a vitamina não subia. Na terceira vez, eu falei, vamos tentar fazer em outra farmácia? Faça em uma dessas farmácias que eu sempre testo em mim. E aí a B12 subiu. Então, era a qualidade da matéria-prima, era o processo dentro da farmácia. Então, não tem. Os manipulados são confiáveis quando você confia na farmácia. Então, veja que para todas vocês, eu não tenho benefício, além do benefício que eu consegui para vocês com as farmácias que eu indico. Então, em São Paulo, Equilíbrio, Vegan Pharma, tem desconto para vocês, tem desconto para mim também, tá? Então, outras farmácias, tem até farmácia que eu indico, a Cinete, por exemplo. Eu indico porque eu tenho vários colegas nutricionistas que utilizam essa farmácia e que têm bons resultados. Mas eu sempre gosto de fazer os meus suplementos um período nas farmácias, para daí poder indicar para vocês e ter a segurança,
tá? Mas já aconteceu de ter erro e ter lá, assim, vitamina D, 200 UIs por gota. A farmácia erra, coloca 2.000 UIs por gota, a gente vai dar 2 gotas até um aninho, você está dando, em vez de 400 UIs, 4.000 UIs, você faz uma intoxicação nesse neném, porque o neném tem um consumo de cálcio, e a intoxicação da vitamina D não é pela vitamina D, é pelo excesso de cálcio. E um neném tem cálcio abundante no leite materno, e depois nas outras comidinhas que ele vai ter. Então, o perigo é isso, eu pedir 200 UIs, vir 2.000. E pode ter nosso erro de digitação. Então, para a parte da pediatria, eu já deixo até uma parte prontinha, que eu já olhei, revisei, aí eu só vou lá, copio e colo, troco o nome, acerto as doses, porque ali eu coloco X gotas, né? Não sei se alguém já chegou a pegar, acho que ninguém pegou uma receita comigo com X gotas, só o X, porque aí eu vou dar o número de gotas de acordo com a criança que eu estou atendendo. Tá? Então, precisa ser uma farmácia de confiança, não pode ser a farmácia mais barata, porque às vezes a farmácia mais barata não usou o processamento adequado, farmacêutico, farmacotécnico que fala, para fazer aquele suplemento. Às vezes o barato é por conta exatamente desses processos que não são obedecidos. Meu pediatra que diz que não vai suplementar até fazer os exames de 1 ano, mas durante a gestação toda eu li sobre a suplementação, então estranhei. Tá? Bom, amanhã a gente vai conversar, Ingrid, porque eu inicio a suplementação, sim, inclusive, com todo respeito ao seu pediatra e ao pediatra de todas as crianças aqui, a suplementação de vitamina D e de ferro está no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria como obrigatório. O ferro obrigatório, a vitamina D está como facultativo, mas a criança tem que ir para o sol todos os dias, 20 minutos. Se não for para o sol, tem que dar suplemento de vitamina D. Então, me estranha o pediatra, mas às vezes um pediatra homeopata, eles têm um pouco dessa conduta, eles não necessariamente seguem a cartilha. Eu prescrevo. Se a criança não vem com a prescrição do pediatra, eu faço a prescrição. Claro que vocês, pais e mães, têm o poder de escolher. Tudo bem, o pediatra diz que não, você diz que sim. O que eu vou fazer? Vocês, pais, têm o direito de escolher, e aí sim assumir o que está escolhendo. Não, eu escolhi seguir que vou dar, mesmo que o pediatra não indique, e peitar isso. Eu escolhi não dar, independente da recomendação. Tem que arcar no sentido não negativo, mas assumir essa responsabilidade como cuidadores e pais, tá? Pode tomar ferro junto com a vitamina D, B12? Pode. Ferro não pode nunca, nem para adulto, nem para criança, nem para idoso, nem na gestação, nem nada, tomar ferro com cálcio. Não pode, tá? Eu não posso tomar um suplemento de ferro e tomar um leite vegetal em cima. A gente falou isso no último encontro do Nutripapo Geral, no último ou no penúltimo, sobre essas interações, tá? Então, se eu posso dar o ferro e dar leite materno, isso eu posso, não tem problema. O que eu não posso é dar o ferro e dar um copão de leite vegetal ou a fórmula infantil, não é o momento, tá? Eu procuro sempre, por isso que eu coloco, dar ferro durante o almoço, tá? Mas misturar com a vitamina D e com a vitamina B12 é super tranquilo. A Ingrid não tem doença, a justificativa era que a minha bebê já está bem saudável e que era desnecessário suplementar sem saber que ela precisa. Amanhã a gente conversa. Ok, sobre o suplemento de ferro, Dani. Gostaria de saber se a relação entre a amamentação e a alimentação do bebê. A partir de que idade podemos considerar que o bebê já come o suficiente a ponto de não precisar mais mamar durante a noite? No nosso caso, a Vitória está completando 1 aninho e já come bem melhor do que no início da IA, mas ao mesmo tempo continua mamando muito durante a madrugada, fico sem saber se realmente precisa mamar. Então, Dani, segura essa pergunta, eu vou só finalizar essa questão da suplementação aqui, porque essa é uma dúvida que está aqui na dúvida geral, tá? Eu falei no começo da gravação, eu vou só repetir aqui, porque entraram várias pessoas.
Alguma dúvida muito, muito, muito. No caso dessa aqui, não é uma dúvida específica do neném, é uma dúvida específica do neném, mas vale para muitas crianças. Esse é um exemplo típico que dá para eu responder aqui. Agora, quando é assim, a curva de crescimento do meu neném e tal, aí eu vou pedir para a gente conversar no privado, porque eu preciso aí olhar o gráfico, olhar os números, olhar tudo isso. Queria combinar isso com vocês, então, tá? Sobre a suplementação, gente, alguma dúvida? Ferro, vitamina D são suplementações obrigatórias pela Sociedade de Pediatria. A B12 não é, a maioria aqui é vegetariana. Então, a B12 já é um consenso entre nós, profissionais que cuidam de crianças vegetarianas, veganas, em transição, simpatizantes e qualquer coisa assim ligada a isso. Então, a maioria dos pediatras não vai indicar e, eventualmente, não vai recomendar. Mas também, quando é o bebê vegetariano, ou o pediatra implica ou manda para nutricionista, né? Eu acho que é bem comum de vocês pegarem isso, o pediatra desencorajando, enfim, uma série de questões aí. Então, B12 não está no manual da pediatria. O DHA, tampouco. O que está, e é importante, aí a gente já fecha toda a questão da suplementação, o DHA é recomendado na gestação. Então, aqui, por exemplo, eu sei que tem mulheres gestantes, né? Então, na gestação, a gente precisa dar o DHA, que aí o DHA vai passar em toda a fisiologia, aí, a parte metabólica da gestante. Esse DHA vai ser mantido durante a lactação até o neném começar a comer, até a introdução alimentar. Na introdução alimentar, a gente vai dar o óleo de linhaça, que eu não sei se esse é um tema que saiu aqui, mas se não sair, eu quero falar, porque isso é bem importante. Eu vou olhar daqui a pouquinho. E aí, a mãe que está amamentando não precisa mais usar o DHA, tá? A gente faz essa transição ali 6, 7, 8 meses, até o neném pegar firme no óleo de linhaça, e daí a mãe pode se liberar do uso do DHA. Então, Luciana, se não tomou na gestação, já foi. O neném já nasceu, tá tudo em ordem, daqui para frente a gente segue, tá? Na gestação é uma obrigação, é uma recomendação da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Inclusive, a recomendação lá tá para uso de DHA vegano. Não é nem DHA de peixe, por causa da contaminação dos peixes e dos mares. Então, a recomendação de DHA vegetal é desde o início da gestação, tá? Na verdade, eles falam a partir do segundo trimestre. Eu é que já dou desde o comecinho, porque muitas de vocês passam comigo desde o comecinho da gestação, tá? Então, eu não sei aqui se tem sobre óleo, acho que não é óleo de linhaça. Não tem, né, Rodrigo, sobre óleo de linhaça aqui, né? Tá. Então, eu vou falar do óleo de linhaça, porque isso eu percebo no dia a dia, que muitas mães falam, ainda não dei. Por quê? Porque eu esqueci, porque o gosto é ruim, porque eu não sei como dar. Então, assim, gente, óleo de linhaça tem gosto de óleo de linhaça, não dá para descrever, assim como eu não consigo descrever o gosto do azeite. Azeite tem gosto de azeite. Algumas outras coisas a gente consegue similaridade, mas óleo de linhaça não dá. O que nós temos que pensar? O óleo de linhaça é sim um pouquinho amargo, mas lembrem que o nosso paladar de adulto já é um paladar viciado, trabalhado, muito, às vezes, distorcido. O paladar do neném que está começando a comer, nesses primeiros 6 meses da introdução alimentar, aí até um aninho, até um pouco mais, é um paladar que está sendo desenvolvido. Então, se você dá algo azedo, amargo, ácido, ele vai estranhar, vai fazer careta, mas não quer dizer que não gostou. E a gente não deve desistir com as caretas dos neném, gente. Careta de neném é um monte de coisa, inclusive porque tá felizinho faz careta, tá? Cuspir não é sinal que não gostou. Cuspir é sinal que perdi o timing de engolir,
não sei o que fazer com aquele alimento na boca, estranhei a textura, estranhei a temperatura, estranhei o sabor, tudo esse motivo para o neném cuspir, tá? Tem alimentos, por exemplo, que precisam de dentes mais robustos, como os pré-molares e os molares, por exemplo, as verduras. Um bebê pequeno, que está começando a introdução alimentar, 8, 9, 1 ano, ainda não tem esses dentes bem consolidados, portanto, não sabe mastigar o alimento. O que ele vai fazer? Ele vai cuspir. Só que um adulto que cospe é porque não gostou. Um neném que cospe é porque várias coisas. Não sei comer, não me interesso, não entendi, não aprendi, não sei o que fazer com isso. Então, eu cuspo. Cuspir, botar a língua assim, ó, é algo que os recém-nascidos fazem. Eles projetam a língua para fora. Inclusive, esse é um sinal de prontidão quando ele é revertido. O nenê para de botar a língua para fora, esse é um sinal de prontidão que a gente tem que considerar. Se não põe a comida na boca, a língua vai para fora, a comida vai para fora. Tá? Então, o DHA eu vou dar para a mamãe até o 6º mês aí pós-parto, depois eu introduzo o óleo de linhaça, e aí fico dispensado de dar o óleo de linhaça. Não dá para dar óleo de chia e linhaça em semente, porque o volume de fibras é muito grande, enche a barriguinha do neném de fibra, isso é a estratégia que a gente usa para emagrecer, né? Ter a barriga de fibra e ter menos espaço para comer outras coisas. Então, a gente não faz isso com o neném. Existe suplemento de DHA no mercado, mas eu, pessoalmente, não prescrevo, conheço vários pediatras que prescrevem, pediatras dessa linha vegetariana e vegana, não é minha conduta, inclusive porque não é de prescrição obrigatória. Eu prefiro sempre trabalhar com a comida. Tudo bem sobre a... Deixa eu ver aqui que se veio alguma pergunta depois da pergunta da Dani. Óleo de linhaça da marca Paz e não é ruim. Ó, eu gosto da... A marca que eu tenho usado agora chama Hass, Hass. É um óleo suave. A Paz, eu acho ele mais forte um pouquinho, mas aí é gosto de cada um. A Lino Oil é uma marca que eu acho mais suave. Cisbra é uma marca que tem também, então acho que é paladar mesmo, tá? Gente, misturar o óleo de linhaça, falando para os adultos, estou falando agora para quem é gestante, está amamentando, não só para o neném. Óleo de linhaça, se misturar na fruta, o sabor some. Ele misturado no sabor doce, adocicado, ele não tem nenhuma presença amarga ali. Se você colocar numa comida quente, ele vai ficar muito exacerbado, e colocar em salada também, ele dá uma marcada. A Bruna perguntou se é bacana dar limão puro para o bebê Nayá. Pode dar. Limão é uma fruta, certo? A gente não tem o hábito de chupar limão. A gente só brinca, né? Quando a pessoa está muito azeda, a gente fala, você chupou limão? Mas isso é só uma expressão. A gente pode dar limão para o bebê, sim. Não tem nada errado. Eu já vi criança comer cebola que nem come maçã. Não tem nada errado, assim. É só estranho para a gente olhar, ver uma criança comendo cebola que nem come maçã, ou chupar limão que nem chupa laranja, mas pode dar sim, tá? Então, eu vou responder essa pergunta da Dani aqui, que ela colocou no chat, e depois volto para cá, porque eu acho que isso é uma dúvida de muitos pais, de muitas mães, né? Então, aqui, ó, a partir de que idade podemos considerar que o bebê come o suficiente a ponto de não precisar mais durante a noite? Então, o desmame noturno, ele é possível. Claro, tem bebês, muito raramente, mas isso tem, que naturalmente desmama noturno antes de fazer 1 ano. Não é comum, mas eu já vi, tá? Depois que a criança faz 1 ano, começou a introdução alimentar, como é que eu vou ter certeza ou segurança que eu posso tirar esse desmame noturno? Quando a criança está indo bem na curva de crescimento. E o bem não é ficando no meio da curva, é ficando dentro da curva dela, dentro do traçado que ela
iniciou desde o nascimento, tá? Então, em geral, por volta de 1 ano, a gente espera que a criança já esteja um pouco mais familiarizada com a comida, não necessariamente batendo pratos, tá? Porque tem neném que começa a bater prato com 6 meses, e você fala, de onde cabe tudo isso? Tem neném que vai começar a se interessar pela comida por volta de 1 ano. Tá tudo certo, não tem nada errado. Inclusive, tem pergunta aqui, quanto comer? A gente já chega lá para falar, ou para dar uma ideia disso. Se a alimentação está mamando durante o dia, está comendo, está aceitando arroz, feijão, verdura, legume, está aceitando fruta, é possível convidar ao desmame noturno. Por quê, gente? Desmame noturno é algo que tem que considerar, especialmente, eu não sei aqui o quanto estão os papais juntos, né? Porque eu estou vendo só o nome das mães aqui, não vi nenhum nome, exceto o Rodrigo, eu não estou vendo ninguém aqui com. Acho que o Vitor estava, não sei. Enfim, mas assim, especialmente nós mulheres que amamentamos, né, que fica, é o nosso peito. O marido pode estar do lado, mas o peito é nosso, né? Então, quando começa a ficar, eu já vi mulheres ficando piradinhas, assim, com privação de sono, piradinhas, modo de dizer, extremamente exaustas, cansadas, especialmente quando volta a trabalhar. Às vezes, o desmame noturno é uma alternativa muito importante para aquela mulher que não pôde ficar em casa por qualquer razão, ou escolheu não ficar em casa, tem que voltar a trabalhar, trabalha durante o dia, então, às vezes, é necessário fazer esse desmame noturno. Então, eu não sei aqui, de madrugada, você está falando, né? A Dani está falando aqui que, no caso, ela mama bastante de madrugada. Às vezes, o pai ou a mãe, né? Depende do tipo de casal aí que é, o parceiro ou a parceira, pode atender a criança no lugar de quem está amamentando, né? Então, se são duas mães, por exemplo, a mãe que não amamenta vai atender o neném, ou o pai vai atender o neném na madrugada para poder. Porque se a criança sente o cheiro da mãe, o cheiro do leite, ela vai querer mamar. Aí é mais difícil, né? Você ir atender a criança e não dar o peito. Aí pode deixar, assim, numa situação mais difícil de controlar, a criança mais chorosa e tudo mais. Tá? Tudo bem, Dani? Dá a resposta? Certo? A minha dúvida é se ela realmente não estaria com fome. Não, a maioria dos nenéns, a maioria, tá? Não estou falando que é todas as crianças, vão mamar de madrugada para dar uma chupetadinha, um conforto e logo pega no sono. É raro eu pegar uma mãe que me traz assim, não, neném de madrugada. Hoje eu atendi, ontem, que falou que de madrugada mamava muito, muito, muito. Então, aí a gente tem que revisitar como é que são as refeições todas durante o dia, como é que está a refeição ali para jantar, se a criança é um pouquinho maior, se tem uma ceia, né? Às vezes uma ceia 7 horas, 8 horas antes do banho, ou enfim, ou depois do banho, alguma coisa assim, tá? Então, às vezes é só chupetadinha, é só conforto mesmo, e aí não é fome, não é necessidade. A curva de crescimento, gente, é sempre um grande instrumento para a gente avaliar o desenvolvimento da criança. Ele é bem importante, por isso que eu peço sempre para vocês, sempre me tragam as medidas de peso e de altura, quando faz na primeira consulta. Então, quem aqui está grávida, ou quem aqui já passou em consulta, mas ainda não fez a introdução alimentar, tem que me passar as medidas de peso e altura, porque às vezes o pediatra faz, às vezes não faz, e se não faz, eu gosto de fazer a curva, sempre para dar uma olhada nesse traçado, tá? Então, aqui o Rodrigo me ajudou a organizar, e tem uma pergunta que eu acho que até, eu não sei se a Carol está aí. A Carol falando, uma noção de quantidade ideal de proteínas para um bebê de 1 ano e como atingir a necessidade ao longo do dia.
Aí a Ana Paula Zanin falou, de 2 anos, que alimentos oferecer, come na creche. O Tiago também perguntando sobre isso. Então, veja só, gente, a gente tem na literatura o número de quantidade de proteínas por quilo de peso, mas isso fica muito na teoria. Por quê? Porque eu posso ter um neném de 6 meses que aceita, no máximo, 1 colher de sopa de feijão, e um neném de 6 meses que já começa a comer uma concha de feijão, tá? Não tem como, assim, se a gente se arriscar a dizer um volume de comida, a gente arrisca errado, porque eu posso estar sugerindo a mais ou a menos para aquela criança específica. Então, o que eu faço? Como é que eu sei se eu estou atingindo a necessidade proteica? Se a criança estiver comendo 2/3 do pratinho, composto por cereais e leguminosas, 1/3 de cereais, 1/3 de leguminosas, ou seja, 2/3 desse prato vindo da combinação em proporção igual desses 2 grupos, eu tenho certeza que essa criança está ingerindo a quantidade de proteína que ela precisa. Porque ela vai se autorregular, ela vai comer o quanto é suficiente para ela. Especialmente um bebê que mama no peito tem uma capacidade de autorregulação, de apetite, de fome, muito bom. O que acontece é que, às vezes, não fica dentro da nossa expectativa. Eu imaginava que a criança ia comer o pratinho e só come poucas colheradas. E, obviamente, se a gente fica muito ansioso em cima disso, nós somos o porto seguro dos nossos filhos. E a criança passa a ficar um pouco ansiosa, ela nem vai entender o contexto disso, mas pode gerar alguma ansiedade desde pequenininho. Eu já vi pais, assim, que ficava assim, a criança comendo e os pais assim, com medo da criança engasgar. A criança vendo 2 olhão assim, de pai e de mãe, desse tamanho, não tem confiança. De alguma forma, tem uma mensagem ali, ó, não confio em você, não confio que você é capaz de não engasgar. Então, eu estou aqui, com o olho bem aberto e de prontidão, caso você engasgue. É acalmar, como eu sempre converso com vocês em introdução alimentar, reflexo de gag é um elemento natural e importante, fisiológico da criança, tá? Então, respondendo especificamente, ao longo do dia, a criança vai almoçar e jantar. E nesse almoço e nessa janta, eu tenho 2/3 do volume que ela comer de comida de panela, vindos de cereais e de leguminosas, ela estará atingindo a necessidade proteica dela. Porque ainda tem o leite materno, ainda tem verduras e legumes, ainda tem as frutas, ainda tem as castanhas, ainda tem os outros cereais que não são tão tradicionais da gente comer na hora do almoço. Por exemplo, a aveia a gente não costuma comer no almoço. Embora a aveia é um grão igual ao arroz. Eu não sei se vocês já fizeram cozidos como o arroz. Não o floco. Nem o floco prensado, nem o floco que a gente faz mingau. O grão da aveia, tá? Só que, tradicionalmente, a gente come aveia em flocos, e aí come misturado com fruta, numa panquequinha e tudo mais. Então, gente, imagine hipoteticamente, eu vou pedir para vocês imaginarem em vocês adultos, porque na criança, às vezes, dá dosinha de pensar isso. Mas imagina que, assim, vou pegar por mim, eu, Ana, vou comer todas as calorias que eu preciso ao longo do dia só de aveia. Eu vou comer aveia o dia inteiro, aveia pura no café da manhã, aveia pura no lanche da manhã, aveia pura no almoço, aveia pura no jantar, aveia pura no lanche da tarde e na ceia. Se eu só comer aveia, eu vou atingir 17% das minhas necessidades de proteína. A recomendação é de 10% a 15%. Então, eu passaria da minha necessidade se, hipoteticamente, eu só me alimentasse de aveia durante, não as 24, mas entendendo 24 horas como horas acordadas comendo, tá? Mesma coisa vale para criança. E eu não como um alimento só, eu como uma mistura deles.
ok? Tá? Então, assim, entendimento, pratinho pequeno ou o nosso? Não importa o tamanho do prato, Ana. O que importa, assim, é o recipiente que você vai colocar. A criança não deve comer tudo que está no prato. Ela precisa deixar resto. Porque se ela comer tudo, você não saberia se ela comeria mais 2 grãos de feijão e 1 grão de arroz, ou uma colher de feijão, 1 colher de arroz, ou 2 colheres de feijão e 2 de arroz. Não importa o recipiente que a gente coloque. A gente costuma ter esses pratinhos mais lúdicos, pratinho com ventosa embaixo para a criança não bater a mão e virar o pratinho. A gente normalmente não usa prato de louça para a criança sobre o perigo, assim, da criança bater a mão e cair no chão e quebrar, e só fazer a sujeira, mas é um trabalho a mais, já é um trabalho a gente deixar a criança comer livremente ali, porque faz um pouquinho mais de sujeira, especialmente quando ela tem a autonomia para pegar, tá? Então, o tamanho do pratinho, em especial, não diz muita coisa. Diz assim, que eu posso pegar uma colher de sopa, eu posso pegar uma concha, eu posso porcionar, por exemplo, então, se eu vou pegar uma colher do faqueiro de vocês, tá? Isso aqui é uma colher que eu deixo aqui no consultório, mas eu vou colocar no pratinho 2 colheres de feijão dessa, 2 colheres de arroz dessa, 2 colheres de verduras e legumes dessa. Não são 2 colheres de legume e 2 de verdura, porque aí esse terço ele vai ficar maior do que os terços de cereal e de leguminosa, tá? Então, se eu escolher uma colher, é 1 colher de feijão, 1 colher de arroz, 1 colher de verdura e legume. Se eu escolher 2, concha, escumadeira, copo, o instrumento que vocês quiserem utilizar para porcionar a comidinha da criança. Tá? Beleza? Isso é bem importante, porque eu sei que gera ansiedade, eu sei que a gente tem as nossas mães. Quem é mais jovem, aí vai ter uma mãe, talvez, da minha faixa etária, 50 e poucos anos. Quem já é uma mãe mais madura, já vai ter uma mãe, e, portanto, uma avó, que eu quero falar das avós, das antigas, e as avós das antigas têm aquela ideia da sopinha, que cozinha a mandioquinha, o chuchu, a abobrinha, depois amassa aquilo e que dá de colherzinha, que foi como eu aprendi e que, lamentavelmente, foi como eu fiz com meu filho, porque era como eu sabia fazer. Hoje a gente já estuda e já vê diferente, já tem outras técnicas, já tem a técnica de você deixar a criança explorar a alimentação, que é o tal do BLW. O BLW não é comida em pedaço. BLW é a autonomia que a gente dá para a criança explorar esse início do contato com os alimentos, tá? Então, quantidade a gente não tem. Sobre a sua própria pergunta, Ana, de crianças que vão à creche, né? Porque eu percebo, as crianças que vão em creche, e especialmente que vão à creche no período da tarde, é mais comum até do que no período da manhã também, pensando, né? Porque aí almoça às 10 horas, e aí chega da creche meio-dia e meia, faz o quê? Dou o almoço de novo, ou vai no período da tarde, almoça às 3:30 da tarde, e chega em casa, faz o quê? Dá o jantar? Em geral, eu tenho dito para fazer isso, até porque eu tenho visto que nas escolinhas, pensando aqui que a maioria aqui é vegetariana, né? A maioria aqui das crianças não consome proteína animal, não, ou pelo menos carne, né? Às vezes ovo. E aí as escolas e as creches falham muito, porque eu vejo os cardápios até de crianças um pouco maiores, aí de 2, 3, 4 anos. Então tem lá arroz, feijão, carne moída com abóbora. Aí a criança vai comer arroz, feijão e carne e abóbora. Vai ter um substituto que iria, por exemplo, a carne moída. Que poderia fazer um plus de tofu, poderia fazer, mas não é o que a gente vê, tá? Então, eventualmente, pode ser interessante dar novamente o almoço ou novamente o jantar, dependendo se a criança faz
meio período, né? Manhã, meio período, tarde, ou eventualmente o período integral, aí repetiria somente o jantar, tá? Deixa eu ver aqui. A Cássia perguntou: crianças devem me preocupar com a quantidade que ela come, porque para o meu filho temos que ficar na maioria deixando andar pela casa. Então, aí é uma situação, né? As crianças. Gente, criança, depois que começa a andar, imagina, apareceu um mundo para elas, né? Vou ficar sentada num cadeirão. Então, é um desafio fazer a criança ter aquele foco, aquela presença, o sentar ali. O que a gente pode fazer é tentar arrumar algumas alternativas que vai funcionar para algumas crianças e pode não funcionar para outras. Funciona para uma, mas não funciona para outra. A gente pode ter mesinhas baixinhas mesmo, em alguma área da cozinha, da sala, né? Aí já são crianças que já estão andando aí, talvez perto dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, depende do perfil da criança. Aonde você tem a cadeirinha e a mesinha exatamente da altura dela, e aí você pode sentar no chão para comer nessa mesinha junto com a criança. A torre montessoriana, a cadeira montessoriana, onde a criança fica em pé, que usa-se muito para a criança ajudar nas tarefas em casa, ajudar a ficar perto da pia, pode ser uma alternativa, e a criança ficando em pé, ela fica com um pouco mais de mobilidade ali. Então, pode ser uma alternativa. O que eu recomendo, gente, é não colocar tela, não colocar brinquedos vários, assim, vocês podem, por exemplo, dar uma concha para a criança, né? Dar a colher, dar coisas, obviamente, que não são muito perigosas, né, para a criança se machucar. Às vezes a criança tem interesse no prato de vocês, e aí pode ser, é importante que o prato de vocês esteja bem composto, porque vocês podem trocar o prato com a criança. Ah, você quer o da mamãe? Então me dá o seu, deixa o seu pratinho que a mamãe vai comer do seu, e fica com o meu para você comer do meu. Agora troca com o papai. Você vai comer a comida do papai. Isso pode ser uma possibilidade da criança ficar mais confortável ali, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, né? O ambiente onde a criança está, se vocês, como pais, são mais agitados, se vocês estão na pressa, tudo isso tem influência nesse ambiente que a criança vai ter para comer. E lembrem, o que as crianças fazem no primeiro ano de vida, que é ganhar 20, 30 centímetros, ganhar 10 quilos, 8, 10 quilos em um ano, ela não vai fazer isso de novo em um ano. Quando chegar, por exemplo, o estirão da puberdade, a criança não vai crescer 30 centímetros, vai crescer 9, 12. Quando muito, assim, 15 centímetros já é uma raridade em um ano, eu estou falando, tá? Não estou falando no estirão todo, estou falando por ano. Então, essa demanda calórico, proteica, de nutrientes que tem neste primeiro ano de vida, não é igual no segundo ano de vida. E no segundo ano de vida já tem outras coisas. A borboleta passou e eu fui junto com a borboleta. Não quero ver o meu prato, não quero ficar ali. Então, a criança pode comer menos e pode ficar um pouco mais dispersa. E aí é muito da paciência das famílias, porque é bem desafiador, né? Então, tem que acolher esse lugar de impaciência que às vezes brota na gente. Tá? A Ana perguntou: alguma orientação de quantidade que deve comer no almoço, a depender da idade? Acho que eu já está tudo aqui misturado, eu já coloquei. Não tem quantidade específica, porque vai variar muito de criança para criança. Tem essas proporções do pratinho e saber se está tudo bem esse desenvolvimento da criança, tá? Se está crescendo bem na curva de peso e na curva de estatura.
Aí a Jaqueline colocou aqui, estratégias para melhorar o apetite de uma criança de 1 ano e 8 meses, que sempre se recusa a comer, não tem interesse, quando está com fome só belisca a comida, mas come pouco, e o que demonstra com baixo peso. Isso tudo a gente tem que... Eu já falei um pouco disso, e uma coisa muito importante, gente, é um assunto mais delicado e muito dentro de cada família, mas às vezes o ambiente pode atrapalhar a aceitação da criança. Então, a dinâmica da família, se está na casa da própria família, né, na casa dos pais, se está na casa de avós, se tem outros cuidadores, se tem criança maior, toda essa dinâmica interfere no momento de comer. É que nem higiene do sono, é que nem para dormir. A casa tem que estar luz baixinha, todo mundo mais sussa. Se eu estou chegando 8 horas da noite do trabalho, esbaforida, o neném é pequeno, não vai ter como essa criança dormir mais tranquila do que uma casa que já está por rotinas familiares individuais. A mesma coisa por comer. O interesse na alimentação precisa olhar fatores psicológicos, fatores de dinâmica familiar, fatores de interação entre o casal, fatores de estresse individuais. Não tem uma resposta fácil para essa pergunta que a Jaqueline colocou, tá? E se existe alguma coisa na dinâmica familiar que é perceptível, aí precisa de um profissional que não é o nutricionista, precisa de um aconselhamento de pais, de alguma dinâmica nesse sentido, tá? Agora, quando impacta na curva de peso, precisa realmente olhar, e aí, Jaqueline, eu vou pedir para a gente conversar, para até, assim, responder especificamente para o Samuel, tá? Aqui tem uma pergunta sobre seletividade alimentar. Gostaria de saber como lidar com bebês extremamente seletivos, como agir nesses casos. Então, assim, gente, a criança não conhece as coisas. Às vezes, ela não quer experimentar e precisamos, assim, descobrir que, às vezes, não tem a ver com a comida. Às vezes, tem a ver com outros pontos, com relações que estão fora da comida. Porque pensa assim, um bebê acabou de nascer. Vamos pensar, imaginar um mundo ideal. Essa criança tá filho, né, de um casal que tá tudo bem, tá vivendo a sua vida bem. Como é que foi esse puerpério? Como é que foi essa gestação? Como é que foi esse puerpério? Como é que está esse período que precede o momento da alimentação, esses primeiros 6 meses de vida? Então, se está tudo correndo com os pequenos estresses da vida, privação de sono, que é coisa inerente ali, não é para essa criança, na introdução alimentar, ter, assim, o que a gente chama de seletividade mesmo, aquelas crianças que a gente vai ver lá com 4, 5, 6 anos comendo batata frita e nuggets, e macarrão, e pão branco, e arroz branco. Isso é seletividade. Quando a criança não tem muito interesse pelo alimento, a gente pode, sim, põe outro, dá mais trabalho, mas tem crianças que, assim, olham, vê, não pega, não põe na boca. Então, a gente tem que eliminar o aspecto emocional daquele contexto de introdução alimentar, tá? Porque bebê, por pressuposto, não é seletivo. Ele não pode ser seletivo para algo que ele não conhece. Se existe uma recusa alimentar, a gente não vai chamar de seletividade. Seletividade é quando, assim, eu, assim, já tenho conhecimento daquilo e escolho comer só esse tipo de coisa. E, em geral, o prato fica bem branco, bege, marrom, assim, essas variações de cor, tá? Então, precisamos, assim, contar com outros profissionais, né, falando de TO,
Mas nós estamos falando de bebê de quanto tempo aqui? Porque, tecnicamente, bebê é até 1 ano. O nome bebê, embora a gente, assim, tenha um filho de 12 anos, tem um filho de 31 e chama, ai, meu bebê, né? Ai, meu filhinho. Mas bebê, tecnicamente, é até 1 ano de vida. Depois, a gente já fala, a gente já é criança, né? No inglês tem até outro nome aí no meio. Mas aqui é criança, é primeira infância. Então, de quanto tempo a gente está falando? Se a criança já é um pouco maior, e aí a gente precisa olhar a dinâmica familiar. Como é que essa introdução alimentar foi feita? Se essa criança está na escola, se existe algum problema na escola, tá? Na nutrição é mais difícil a gente lidar sem a gente considerar outros aspectos. Essa pergunta é muito ampla mesmo. A Érica falando, gostaria de saber como aumentar a produção de leite materno, levedura de cerveja em cápsula ajuda? Olha, leite materno primeiro, a gente precisa ter uma boa hidratação. Então, para a gente ter produção de leite, eu preciso estar hidratada. Se eu não estiver hidratada, isso vai comprometer o meu intestino, vai comprometer o volume de leite também. Existem algumas causas para baixa produção láctea, não é a maioria. Alguns médicos dão até domperidona, né, que é uma medicação para aumentar a produção de leite materno, mas o principal é a gente ter um bom estado de hidratação. Tem que garantir água em abundância. O levedo de cerveja, Érica, nunca ouvi falar. O levedo de cerveja, quando a gente utiliza, às vezes, para uma dose são 15 cápsulas, 15 comprimidinhos. Eu, pessoalmente, não acho o levedo de cerveja uma coisa muito fácil de lidar, como fala, conveniente. A tomada dele é muito difícil. Tá? A Paula está perguntando sobre se pode dar chá de camomila para bebê de 8 meses dormir. Deixa eu ver aqui que veio. Então, peraí, antes de responder do chá, a Luciana colocou, quanto à seletividade, pensei aqui, minha filha tem 1 ano e 7, às vezes, quando tem no prato arroz, feijão e brócolis, beterraba e cenoura, ela come só o arroz. Tem feito isso com frequência. Mas isso aí é um pouco assim, 1 ano e 7, aí já é uma criança de quase 2 anos, já tem um pouquinho assim de, eu gosto mais disso, eu gosto menos daquilo, mas se ela foi exposta a comer de tudo, e se a família come de tudo, daqui a pouco ela para com o arroz e volta só com o brócolis, vai comer só o brócolis, depois para com tudo, vai comer só fruta. Está indo bem na curva de peso e de altura? A tendência é que esteja tudo bem. O que a gente não deve é começar a problematizar, meu Deus, não comeu, meu Deus, não comeu. Aí o meu Deus já entra num outro contexto ali, na dinâmica da criança mesmo. Então, isso pode acontecer. Quando é maiorzinho assim, é mais fácil acontecer. Curiosidade, o que muda com 1 ano de idade? Porque o leite é o principal até essa idade e que depois vira complemento. Assim, ó, até 6 meses a gente dá só leite materno. Até 1 ano, e não é exatamente 1 ano, tá? Até por volta de 1 ano e pouco, 1 ano e 2, 1 ano e 3, a gente considera que ainda está na fase de complementar o leite materno com essas comidas de panela, com fruta e com tudo mais. Então, o leite materno ainda é o principal alimento, só que ele não dá conta, ele não atende toda a demanda nutricional da criança. Por isso que a gente, aos 6 meses, o leite materno ele não é um elemento rico em ferro, por isso que o ferro é ofertado nessa faixa etária, e agora já está até antecipando. Alguns outros nutrientes, por exemplo, B12. Quem aqui é vegetariana, sabe, mesmo as mulheres onívoras, tem que cuidar da oferta de B12 para que este leite materno seja um leite abundante em vitamina B12, porque até um bebê onívoro não vai comer um monte de carne na hora do almoço e da janta, porque a carne não tem carboidrato, e o principal nutriente para todos nós, adultos e crianças, é o carboidrato. Então, carne não pode ser o centro do prato.
de uma forma inadequada, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Prato principal, gente, nunca deveria ser carne, mas todos os restaurantes é vaca, frango, peixe, porco, pescado, sei lá eu. Não deveria ser. O prato principal são alimentos que têm carboidrato na composição, cereais e leguminosas. Então, os menus dos restaurantes não estão adequados, pensando em relação a isso. Então, assim, quando eu chego ali por volta de um ano e pouquinho, e isso pode se estender, gente, essa introdução alimentar, ela pode ficar um pouco mais estendida. A gente tem lugares que mencionam que o aprendizado do paladar, do comportamento, especialmente o comportamento alimentar, e não só o comportamento emocional, afetivo, intelectual, ele vai se desenvolvendo aí nessa primeira infância. Então, o que muda, você quer ver uma coisa que muda muito, Ingrid, é a necessidade de cálcio. A necessidade de cálcio, ela é muito abrupta, de até um ano e a partir de um ano. Os outros nutrientes não têm essa virada tão brusca quanto tem o cálcio. Por quê? Porque com um ano de vida, o bebê começa a andar por volta dele, né, gente? Por volta de um ano começa a andar. E quando ele anda, o pezinho faz impacto no chão. E este impacto faz a estrutura óssea mineralizar mais. A gente não fala que a gente ajuda na massa óssea quando a gente faz musculação? É justamente pelo impacto. Eu traciono aquele osso a partir de um músculo, então eu contraio um músculo, eu vou pegar esse osso e aproximar desse aqui, porque esse músculo aqui está inserido nessa parte do braço e aqui. Quando eu contraio, eu puxo, eu faço essa alavanca. Então, na musculação, eu faço impacto no osso. No primeiro ano de vida, ali no comecinho, eu começando a andar, mesmo no engatinhar, já começa a bater as mãozinhas e os pezinhos no chão. Então, começa a mineralizar mais o osso. Por isso que a gente tem uma demanda maior de cálcio, por exemplo. Mas, de resto, não tem essa mudança dessa virada, assim. É um contínuo, né? É uma coisa mais suave, tá? Ok? Então, voltando a responder aqui a pergunta de chá, a gente não deveria oferecer chá para um neném, porque quando você está dando chá, você está deixando de dar alguma outra coisa. É melhor, Paula, eu acho que a Paula não está aqui, a gente trabalhar com higiene do sono, se a casa está mais estruturada, a luz, não luz branca, por exemplo, aqui no escritório, tem uma luz mais branca. Se eu deixo uma luz mais amarelinha e eu estou atendendo à noite, a tendência é eu começar a dar uma relaxada. Então, aqui eu tenho uma luz mais branca, mas no quarto a gente tem que ter uma luz mais amarelinha, mais aconchegante, de forma que seria, assim, desnecessário dar chá para bebê dormir, tá? O mamá é um indutor de sono, massagem, gente, massagem nas crianças são super indutores de sono. Assim, massagear essa região, seja, pede para alguém massagear essa região do rosto, assim. Se você começar a relaxar e começar a fazer movimento circular nos olhos, é super gostoso. Então, isso pode ajudar também o neném a pegar no sono e não ter necessidade de dar chá. É proibido? Não, mas a gente não deveria precisar contar com um chá para fazer o neném dormir, tá? Massagem eu acho excelente, massagem nos pezinhos, pegar assim, apertar a planta do pé, massagem na mãozinha, lugares onde você sente que é gostoso massagear. Massagear em volta do joelho. Eu adoro, assim, ficar assim, passando a mão nessa musculatura que envolve o joelho. É esquisito, mas relaxa. E essa parte aqui é muito relaxante. Aí você pode, assim... É que com o neném a gente não mexe muito com óleo essencial, essas coisas, mas não deixar muito áspero, assim, né? Tomar cuidado para não... Porque a pele do bebê já é uma coisa muito hidratada, né? Eu estou pensando assim, que a minha pele mais seca, mas a do neném já é mais hidratadinha. Sobre perguntas sobre óleo. A Carol está perguntando, qual o melhor óleo para usar na preparação de bebês?
E aí a Luciana complementando, refogar os óleos aquecidos podem fazer mal, liberam algum tipo de toxicidade. Então, assim, isso a gente já conversou um pouquinho também no outro Nutripapo, né, sobre óleos, uso de óleos para cozimento. Eu, pessoalmente, acho que um ótimo óleo, pensando em vários aspectos, na composição, em termos de gorduras insaturadas, né? Não poliinsaturadas, mas insaturadas. O azeite é um dos melhores óleos para a gente cozinhar. Ele tem por fato dele ter muita gordura monossaturada, ele tem um bom balanço das poliinsaturadas ômega 3 e ômega 6. Isso é interessante. E aí fala, mas não pode aquecer o azeite. Pode sim. A gente não vai fazer fritura e imersão com azeite, mas para essa faixa etária, assim, nem para gente adulto a gente deveria ficar fazendo fritura. Mas para criança a gente não vai fazer mesmo. Então, pode usar o azeite sem nenhum problema, tá? Em relação à pergunta da Luciana sobre toxicidade, quando a gente queima o óleo, vocês já viram em pastelaria aquela fumaça que sai do tacho de óleo de pastel de feira? Aquela fumaça é substância tóxica, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. E em casa, a gente consegue fazer aquilo. Se a gente usar o óleo para fritar várias vezes, ele vai começar a produzir aquela fumaça, porque ele chegou no que a gente chama de ponto de fumaça. Isso é tóxico, tá? O que a gente não deve fazer é, por exemplo, aquecer o óleo de linhaça. Porque o ponto de fumaça do óleo, o ponto de queima, né, desse ponto de fumaça, do óleo de linhaça e do óleo de chia é muito baixinho. Então, se eu esquento ele um pouquinho, ele já pode chegar perto do ponto de fumaça e daí formar essas substâncias indesejáveis. Então, para cozinhar para a gente e para os bebês, eu recomendo usar azeite. Tá? O bom e velho azeite, nosso companheiro, gostosinho. A maioria, muito raro alguém que não gosta de azeite, mas já peguei aqui no consultório gente que não gosta de azeite. A Carol, eu uso azeite para tudo mesmo, mas queria fazer pipoquinha de sagu. Aí achei que algum óleo fosse melhor. Então, na pipoquinha de sagu, eu não sei, assim, estou pensando, né? Eu já tentei, acho que eu já contei no outro Nutripapo, que uma vez eu fiz bolo de laranja com azeite. Gente, o meu ficou horrível. Não ficou bom. Meu bolo de laranja ficou com gosto de azeite. Eu não sei se, por exemplo, pipoca. Eu faço pipoca com azeite. Agora, pipoquinha de sagu deve ser parecido, né, Carol? Eu nunca fiz pipoquinha de sagu. Deve ser parecido com a pipoca normal. Então, dá para fazer com azeite. Um outro óleo que eu tenho na beira do meu fogão ali é óleo de gergelim. Às vezes eu quero fazer alguma coisinha diferente, mas essa é uma coisa mais gastronômica, né? O bebê, a gente não precisa de nada de gastronomia. O bebê é comida simples mesmo. Então, Carol, acho que dá para você usar o azeite mesmo para fazer a pipoquinha de sagu. Dá para fazer pipoquinha de painço também. Deixar o grãozinho estourar, dá para fazer. Tá? Aí tem perguntas sobre proteína. A Carol perguntando sobre a proteína do cânhamo. É seguro oferecer para bebês? Queria saber se é verdade. O cânhamo é algo que a gente não tem aqui no Brasil, tá? É a tal da hemp, a semente de hemp seeds. A gente não comercializa, as pessoas confundem cânhamo com a cannabis, não tem nada a ver, tá? Assim, eu acho que são da mesma família, inclusive, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o fato é que a gente não tem a semente de cânhamo aqui no nosso país. Para falar bem a verdade, eu não sei se é seguro ou não. Não imagino por que não seria seguro de dar. Como a gente não tem aqui, não tem na tabela, tem só na tabela americana, e eu, para falar bem a verdade, nunca estudei a fundo o cânhamo, né? Eu sei que o cânhamo tem um pouco de ômega 3 também. Como a gente não tem ele aqui, eu acabo nem recomendando.
mas não é igual a chia e a linhaça, tá? Então, Carol, não sei te responder se seria seguro para dar para bebês. Na dúvida, melhor não dar, já que a gente não tem aqui. Eu nem sei, Carol, você não está no Brasil, né? Não me lembro agora. Mas, enfim, mesmo estando fora, tem outras coisas para dar no lugar que são bem fáceis de achar. A Ana Paula está perguntando assim sobre a indicação da marca de tofu para introdução alimentar. Estava com dúvida por causa da composição com sal. E a Carol até falou da Ecobras. Eu tenho recomendado, gente. Vocês falaram de tofu com sal, e alguém me falou, mas os tofus que eu compro e que eu também vejo no mercado e tudo, eu não costumo ver sal ali, tá? Sódio mesmo, assim, sal. Precisa ver se não é algum composto que vai sódio, porque normalmente é sulfato de cálcio ou cloreto de magnésio, que são os coagulantes usados para fazer o tofu. Então, os tofus que eu recomendo é o da Ecobras, o da Samurai Tofu, que inclusive são coagulados com sulfato de cálcio, e, portanto, eles têm um teor maior de cálcio. E como o cálcio é uma coisa para a gente sempre prestar atenção, eu costumo recomendar esses. Mas aquele da Sítio Boa Esperança, chamado Pilões, ele é feito com cloreto de magnésio, então ele não é super rico em cálcio, mas é um bom tofu. O da Agronipo, que é um tofu mais fácil de achar, ele não é feito com soja transgênica, então é um tofu que pode dar na introdução alimentar. A preferência é que vocês olhem na embalagem. Se for orgânico, não precisa se preocupar com isso, do fato da transgenia. Se não for orgânico, vocês procurem lá, feito de soja não transgênica ou soja não transgênica, que é melhor, tá? Então, aí, para dar na introdução alimentar, pode ser qualquer marca de tofu. Tá. Aqui, sobre a suplementação de ferro, a gente já falou, que eu comecei por essa daqui. Aí tem uma pergunta que a Luciana fez aqui. Como conversar com a pediatra que acha que o leite vegetal não é tão nutritivo quanto os outros? No caso, comparando a tal da castanha com a fórmula Neospum da Danone. Pois é, então, a gente está falando de coisas diferentes, né? Quando a criança está tomando uma fórmula tipo Neospum ou Neocate, isso é uma fórmula infantil à base de aminoácidos, proteína totalmente hidrolisada, então não tem proteína lá, é uma fórmula de aminoácidos mesmo, quando é hidrolisado é quebrado, tá? Então ela é totalmente hidrolisada a ponto dela ficar na forma de aminoácidos mesmo. Então, quando usa isso, é por alguma razão. As fórmulas infantis, dependendo do perfil da criança, elas vão ser recomendadas obrigatoriamente até 1 ano, isso é indiscutível, tá? Vai falar assim, posso dar, eu não estou mais amamentando, posso dar leite da tal da castanha para minha criança que está com 11 meses? Não, não pode. A recomendação, se acabou o leite materno com 11 meses, tem que dar uma fórmula infantil, no mínimo até fazer 1 ano. Isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu imagino que de outras sociedades médicas também. Aí eu quero estender, vou dar para mais tempo. Então, aí depende do caso. Eu acho que no caso da Sabrina, tem uma situação específica de APLV, de diagnóstico tardio de APLV. Mas, assim, uma coisa é a gente dar o leite da tal da castanha para fazer algumas coisas, por exemplo, posso fazer um mingau, posso fazer um biscoito, posso fazer uma panqueca, posso fazer um creminho de frutas. A outra coisa é dar na mamadeira. Eu posso dar o leite da tal da castanha para crianças em mamadeira, copinho, nunca substituindo o leite materno, mesmo que a criança mame no peito, já está lá com 1 ano e meio. Eu não vou tirar o peito para dar um leite da tal da castanha, eu vou complementar o leite materno, por exemplo, com o leite da tal da castanha.
Então, no caso, assim, específico da Sabrina, que tem essa questão da PLV, a gente tem que separar as funções das duas bebidas. Não dá para comparar, elas não são comparáveis mesmo. O Neocate, o Neospum e qualquer outra fórmula infantil é feita baseado no que a gente chama do perfil ou das diretrizes do Codex Alimentários. Isso é uma diretriz internacional que orienta a confecção das fórmulas infantis em todo o mundo. Então, se eu comprar uma fórmula na China, comprar uma fórmula em Portugal, comprar uma fórmula na Nova Zelândia e aqui no Brasil, elas vão seguir o Códex. O que pode acontecer é o fabricante seguir o Códex e botar um plus disso, porque aí assim, o meu tem isso, o meu é mais espessado, o meu é sem isso, o meu é com aquilo, o meu tem 2 vezes mais aquilo, mas tem que seguir o mínimo do Códex. Então, Luciana, nesse caso, são funções diferentes. Eu não posso comparar as duas bebidas. Eu posso, inclusive, usar as duas concomitantemente. Mas usar a tal da castanha não significa, assim, usar o Neospum não significa que eu não posso usar a tal da castanha. Beleza? Tá? Aí, aqui tem a Ana perguntando sobre recomendação de oferecer alimentos como panquequinha, macarrão e alimentos como pães e farinhas para crianças menores de 1 ano. Olha só, sempre que, quando vocês trouxeram os nenéns para passar em introdução alimentar, quem não passou em consulta de introdução alimentar comigo, chegou aqui depois da introdução, um pouco mais velho, saiba que na introdução eu sempre oriento a apresentação do glúten para a criança, e eu sempre falo, não é com pão, não é com macarrão, porque isso são alimentos processados. Eu peguei o trigo, levei para a indústria, moí, processei, virei farinha, levo para a indústria de novo para fazer um macarrão e para fazer um pão, tá? Então, quando eu vou dar glúten para a criança, eu vou dar oferecendo grão de centeio, grão de cevada, grão de trigo, cuscuz marroquino. Então, são alimentos que, primeiro os grãos e depois o cuscuz marroquino, porque o cuscuz marroquino também é processado, tá? Eu não preciso dar pães e farinhas para as crianças. Aliás, eu desencorajo, porque, gente, a gente vê criança pequenininha ficando fissurada por um pão francês. O pão francês é gostoso. Então, ela vai conhecer pão francês lá na frente. É melhor a gente retardar o máximo que puder de dar esses alimentos mais processados para a criança, tá? Deixa para dar mais para frente. Não tem necessidade. Quer fazer panquequinha? Faz panquequinha de aveia, faz panquequinha de flocos de amaranto, faz panquequinha. Aveia é super versátil, gente. Faz panquequinha do que assim? A maior parte é de aveia, né? Assim, se até fazer farinha de trigo sarraceno, já é uma farinha. Flocos de milho, já é uma forma processada. Não quer dizer que não pode dar. Quer dizer que não é algo para ficar dando sempre. Eu quero as panquecas de criança, a gente vai fazer panqueca basicamente de aveia, ou de flocos de amaranto, ou de flocos de quinoa, que dão menos liga, né? A quinoa e o amaranto dão menos liga. A aveia é o melhor para fazer estrutura. Banana, aveia, já virou uma panqueca. Põe na frigideira, ela já solta ali da própria frigideira. Então, não tem necessidade, tá, Ana, de dar pães e farinhas. Deixa, aguarda que depois a coisa vem. Aí, vocês trocaram uma série de informações aqui, até veio da Carol, né? Sobre festinha de aniversário aqui. Então, o que colocar nas caixinhas de decoração e tudo mais. Eu penso assim, se é para uma criança de 1 ano, as crianças não vão olhar as caixinhas, assim. Ninguém vai pegar, são para crianças maiores. Para crianças maiores, você pode colocar fruta seca,
Dá para fazer, aí dá trabalho, né, gente? Ou faz ou compra feito. Essas tipo docinhos assim de tâmara com castanha, essas coisinhas que dá para dar para a criança, tá? Eu vi que aqui vocês, a própria Milena falou, né? A festa de adulto é para, a festa de um ano é para adulto, é isso mesmo. Mas é difícil, né? Isso aí é uma prática que a gente faz que não precisaria necessariamente no saquinho surpresa colocar comida. Poderia colocar algum joguinho, poderia colocar alguma outra coisa, mas para um ano, eu não sei se é para um ano mesmo, mas eu não tenho tanta experiência, porque o meu filho já está com 31 e a festinha de um ano dele faz muito tempo, eu nem me lembro como é que foi. Mas vocês que já fizeram, aí eu vi que vocês dividiram aqui, colocaram links, né, para festinhas de aniversário. Até alguém citou aqui, e eu ia falar, a Ivelise, que é do VegTube, ela tem duas meninas. E ela fez a festa, acho que da Mel, ela postou todas as coisas ali que ela fez. Então, depende se você tem tempo para fazer ou se você vai comprar pronto, né? Porque comprando pronto, eu acho que ainda está muito caro para comprar essas coisas prontas para festinha de criança. Ainda acho que temos poucos fornecedores, a demanda acaba assim inflacionando um pouquinho os preços, tá? Mas eu vi que vocês trocaram bastante aqui, eu não tenho muito mais que dizer, a não ser assim, realmente não coloquem jujuba, não façam coisinhas veganas, tipo bolinha de queijo vegano, coisa frita. Pipoca é uma coisa, é que pipoca para criança muito pequena não dá, tem que ser para criança maior, né? O que daria para fazer? Saquinho de. Então, para criança pequena, eu pensei em saquinho de picadinho de cenoura, picadinho de legumes, mas para criança pequenininha de um ano não dá. Isso é para o adulto, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui colocaram até link, né? A Milena colocou link de padaria, a Crislane colocou. Ah, isso aqui acho que é do VegTube. É isso mesmo, é do VegTube. Gente, eu acho que. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Tem mais alguma pergunta? Nessa hora eu já quase estou enxergando. Quem que me escreveu aqui? A Carol, comprou tudo pronto. A Ana Paula, seguimos com os vegetais mesmo. Explicar ajuda bastante, suas panquequinhas. Vai da aveia, vamos, Ana, vamos coisa com aveia, porque é o jeito mais fácil mesmo, tá? Eu acho, gente, que eu respondi tudo. O Rodrigo, inclusive, já foi complementando as coisas aqui para depois ele poder botar os links para vocês. Vocês têm mais alguma pergunta, algo que vocês queiram saber? Vamos ver como vai funcionar esse grupo aqui. A ideia é que a gente vá agregando mamães, que vão, assim, partilhando coisas. Teve muita partilha lá no Nutripapo anterior, né, entre vocês, sobre práticas. Eu encorajo vocês a fazerem. Aqui é uma comunidade segura, né? Ele não está aberto para pessoas de fora, são pessoas que eu conheço, então todos vocês, de alguma forma, ou vocês passaram, ou o seu filhinho, filhinha passou comigo, e a ideia é dar esse suporte. Eu e o Rodrigo, a gente tem combinado bastante, o Rodrigo está sempre, assim, muito atento em, eventualmente, formar essas comunidades, essa rede de apoio, né? Ele usa muito essa palavra, né? Rede de apoio, onde você possa ter uma informação fidedigna. Tem muitos profissionais como eu que trabalham com crianças, com materno infantil, que pode ter, mas às vezes a gente encontra coisa na internet e a gente tem dúvida se é verdade do que está falando, né? Então, aqui fica um lugar de apoio para vocês trocarem, e aí eu vou ajudar nessa mediação. Vamos ver como vai funcionar. Tá bom, minhas queridas, meus queridos? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem escrever aqui no chat, pode abrir o microfone, pode levantar a mão. Dá para, assim, tem mãozinha para levantar aqui, né? Levanta a mão e pode fazer a pergunta.
tá bom? As datas todas, a gente tá na descrição do grupo, o Rodrigo colocou lá. Em princípio, vai ser na segunda quarta-feira de cada mês, com exceção de meses que tem feriado no começo, aí faz o Nutripapo geral no primeiro e depois a de vocês. Vocês estão todos convidados e convidadas para se manterem naquele outro grupo, caso queiram. Se não quiserem, vocês saem, fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Obrigada por vocês estarem aqui. Que vocês tenham todos uma boa noite, que seus nenéns durmam bem, que assim durmam em paz, que deixem vocês descansarem e que quem está grávida consiga aí, né, ficar descansando também, enquanto a barriga não está naquele lugar que quase não dá para se mexer na cama mais. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Aí eu amei esses coraçõezinhos. Eu não sei de onde vocês puseram isso aqui, mas eu amei. Teve uma hora que começou a chover um monte de coração aqui. Amei! Amei, amei, amei. Meus amores, para quem eu vou ver amanhã, um beijo para quem eu vou ver amanhã. Para quem eu estou devendo resposta, Luciana, estou terminando de responder todas as dúvidas no privado, tá bom? Escrevam, se vocês precisarem de mim, estou aqui. Beijos.